O governo do estado realiza amanhã uma audiência pública para discutir sobre a licitação do serviço público de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros, cargas e veículos. Uma das propostas do governo é extinguir os problemas nos ferryboats, que ano a ano vêm atuando sob fiscalizações intensas. Sobre esta audiência, recebemos aqui José Arthur Cabral, presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Falando em relação a essa audiência, qual é o principal objetivo? A audiência é o primeiro passo para realizarmos a licitação da concessão desse serviço de ferryboat no trajeto Ponta da Espera, Cujupe. Agora, qual é a realidade que o Maranhão vive? Nós estamos há muito tempo aí sem uma licitação, sem uma organização nesse trajeto, que o governo tem a discutir com a sociedade sobre esse trajeto, esse disciplinamento, na verdade. Na verdade, a realidade que este governo encontrou é que não havia nenhuma concessão feita por meio licitatório. Todos os serviços hoje de transporte público no estado são feitos através de permissões precárias, sem licitação, e o resultado é que nós temos uma precariedade da prestação desse serviço. O ferryboat não é exceção, ele é o primeiro passo para fazer a reorganização do sistema de transporte todo dentro do estado, transporte público no estado. E não é por menos que nós podemos dizer que isso é uma atitude inédita de governo dentro do estado do Maranhão. Nós vamos iniciar esse processo de reordenamento, reorganização e elevação da prestação do nível de serviço através da publicação dos regulamentos. Por exemplo, nós não tínhamos nenhum regulamento de transporte aquaviário no estado. Desde 16 de abril esse regulamento foi publicado em Diário Oficial. Então agora o estado tem instrumento forte para acompanhar a qualidade de serviço, cobrar a qualidade de serviço. O passo natural é a licitação desse serviço. Essa concorrência deve ser uma concorrência internacional. Estamos tentando fazer essa concorrência mais aberta possível, para que de fato ocorra uma melhoria da qualidade de serviço e também um aumento da oferta. Nós temos hoje em torno de quase 2 milhões de passageiros do ano, mas acreditando pelos estudos que foram feitos que a demanda reprimida é muito grande. Foi feita uma verificação, uma fiscalização em outros estados também em relação a esse serviço para chegar a essa informação de que o serviço realmente aqui está distante do que vem sendo realizado em outros estados, né? E também em outros países, não é isso? Nós temos estudado desde o início do ano não somente os serviços de ferryboat, os serviços aquaviários que acontecem em outros estados do Brasil, mas também em outras localidades do mundo. Então, o que nós vamos exigir, a partir da licitação, é um serviço mínimo de qualidade para a população. Fazendo um comparativo, o que pode ser encontrado aqui no Maranhão e fora? Bem, eu acho que um dos grandes ganhos que nós podemos ter, além de conforto e segurança nas embarcações, são embarcações mais velozes, para que nós pudermos fazer esse trajeto hoje é feito em 1h30, um trajeto de 18 quilômetros. São embarcações que alcançam no máximo 15 km por hora. Nós encontramos algumas embarcações no mundo que chegam até 80 km por hora. Então, esse trajeto, na nossa proposição, em vez de 1h30, ele vai ser feito em 45 minutos, muito mais rápido. Aí você consegue uma frequência muito maior de serviço, aumenta a oferta. A nossa proposta é chegar a quase 5 milhões de passageiros ano e acabar essa demanda reprimida que hoje é muito forte. Doutor, a realidade atual do estado nesse transporte aquaviário, nós temos 2 empresas que atuam nesse trajeto e quais são as dificuldades que elas vêm apresentando para que se tenha a necessidade de ordenar, de ter essa licitação desse serviço público? Por que essa emergência em resolver esse problema? Acho que nós não podemos mais adiar essa situação, né, de uma precariedade de serviço público. Isso é uma grande população que necessita dele de fato. O serviço do ferryboat até o Cujupe, ele economiza em torno de 200 quilômetros, chegar até a cidade de Pinheiro, por exemplo, e até Belém também, que uma boa parte do público faz esse trajeto. Mas fazer hoje, nessas condições que nós temos, de baixa qualidade de atendimento, sem uma previsibilidade de partidas de embarcações, questões de conforto, de higiene, essas embarcações não são adequadas para fazer uma travessia em baía aberta, são embarcações fluviais. E toda a preocupação que tem, a precariedade da venda desses bilhetes, os bilhetes não são nominais, são poucos postos de venda, somente 3 postos em São Luís, um posto lá
do outro lado do terminal de Pujupe. Então, a proposta do governo é mudar tudo isso, até fazer a venda de bilhetes por exemplo, internet. O governo ele oferta algumas regalias para essas empresas atuarem nesse trajeto. A situação que nós encontramos é que essas empresas têm isenção fiscal absoluta dentro do Estado. Elas não pagam ICMS em cima do combustível e não pagam ICMS em cima da prestação do serviço, que é o exemplo único. Por exemplo, o transporte rodoviário ele paga 5% em cima da prestação do serviço, o transporte aquaviário paga 0%. O transporte rodoviário ele paga 2% em cima do ICMS do combustível, o transporte aquaviário paga 0%. E não existe uma contraprestação adequada a essas isenções. Esse é um dos pontos, transporte aquaviário. Agora, existem outras deficiências aqui no Maranhão em relação ao transporte público, o transporte interestadual, por exemplo, não é isso? O transporte interestadual ele já é uma prerrogativa da Agência Nacional de Transporte Terrestre. A prerrogativa, as atribuições da agência estadual é com relação ao transporte intermunicipal. O transporte rodoviário também, ele vai passar por uma grande transformação. Podem ter certeza que ao final dos 4 anos desse governo, nós vamos ter uma mudança completa, porque o que havia até então era uma ausência absoluta do Estado. O Estado agora está presente, com a regulamentação, com o acompanhamento, com a licitação das concessões. Nós vamos dar uma garantia jurídica aos operadores de que eles possam investir e ter contratos de longo prazo, de 15 anos, por exemplo, mas tem que haver uma contraprestação de serviço em termos de qualidade. Não podemos aceitar o que está acontecendo hoje. É provável que haja também uma licitação, que haja uma audiência, ou haja uma discussão também sobre esse assunto que a Daniela tocou? O transporte rodoviário intermunicipal vai passar pelo mesmo processo, audiência pública, licitação. O transporte intermunicipal, que a gente chama semiurbano dentro da ilha, ele vai passar pelo mesmo processo, audiência pública e licitação de serviço, com a regulamentação que também o transporte rodoviário até hoje não foi feito. Nós estamos falando de uma história aí, parece que o Maranhão está começando a história hoje no transporte, né? Porque não tem lei, não tem regulamentação, não tem licitação de concessão, na verdade uma ausência de Estado, e o Estado agora está se fazendo presente. A gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece, lembrando que a audiência pública acontece na sexta-feira, às 9 da manhã, não é isso? No auditório do Castelo Branco da Cefaz. Da Cefaz. Eu aproveito para convidar toda a população, os usuários frequentes desse serviço, tanto de São Luís quanto da Baixada, e qualquer interessado. A ideia é nós fazermos uma apresentação da proposta do governo, recolher as contribuições da sociedade para, no máximo, em 30 dias, estarmos lançando o edital dessa concessão. Nosso muito obrigado. Boa noite. Boa noite.